Atenção, atenção, Sereto News chegando para falar do Corinthians, para falar do Moscardo, cracaço de bola. E tem contrato com o Corinthians até 2026. Muita gente de olho no Moscardo. O futebol europeu já está de olho no Moscardo, mas ele tem contrato com o Timão até 2026. Pode ficar, por enquanto, despreocupado o torcedor corintiano, o garoto de 17 anos, por enquanto, pelo menos até dezembro, ele fica no Timão. Gabriel Moscardo, eu conto todos os detalhes para vocês agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, faça a sua inscrição no canal do Sereto, deixe o seu like no canal do Sereto, seja um youtuber espectador no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada para fazer a sua inscrição no canal do Sereto. Deixe o like, é muito importante, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Ative as notificações, porque através do sininho você fica sabendo quando tem vídeo novo, quando tem live nova, e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Fale com o pessoal da Mais Ágil, antecipe o teu FGTS agora mesmo. Converse com o pessoal da Mais Ágil através do link que vai estar fixado nos comentários fixados aqui do canal, aqui desse vídeo. Você conversa com o pessoal da Mais Ágil. O número do WhatsApp está aí e você pode conversar com o pessoal da Mais Ágil para anteciparem o teu FGTS agora mesmo. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Aposte e ganhe. Na primeira aposta você ganha R$5. É isso aí. No Aposta Ganha, com o meu link, você faz o cadastro. Faça o cadastro agora mesmo. E você ganha R$5 para começar apostando já na primeira aposta. A Aposta Ganha. E vamos falar do Gabriel Moscardo. Craque de bola, jogadorzaço, né? Joga muita bola o Gabriel Moscardo, o garoto revelado nas categorias de base do Corinthians. Olha, esse foi um achado do técnico Vanderlei Luxemburgo, realmente um achado. Só que foi o melhor jogador em campo ontem contra a equipe do Estudiantes de La Plata, tem sido o melhor jogador em campo muitas vezes com a camisa do Corinthians, jogador de muita personalidade, ficou de fora alguns jogos do time do Corinthians, ficou de fora, por exemplo, da decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo no mata-mata, porque tinha passado recentemente por uma operação de apendicite e estava, segundo o Vanderlei Luxemburgo, fora de ritmo de jogo. Mas ele é muito craque, é um jogador fora de série, é um jogador acima da média, jogador que joga de cabeça erguida, com a cabeça alta, de qualidade muito grande. Agora, fica com ele a preocupação, né? Até quando vai ficar no Corinthians? Porque o Corinthians está vendendo os jogadores, né? Um jogador atrás do outro, o Corinthians não para jogador do Corinthians. Aliás, o Moscardo, jogador de muita personalidade, jogador que não pipoca, não foge do compromisso. Ontem, por exemplo, ele disse que o camisa 10 do Estudiantes, o Roleiser, estava falando um monte de coisa, estava provocando ele e tal, mas que ele não amoleceu, que ele tem só 17 anos, mas que ele não vai amolecer para ninguém, que ele não tem medo de ninguém, e que argentino nenhum vai vir aqui em casa e vai ficar peitando ninguém. Esse é o Moscardo, não tem medo de cara feia. E, recentemente, você deve se lembrar, um jornal espanhol deu uma declaração, tá aí o Moscardo assinando a renovação de contrato com o Corinthians, porque recentemente ele também renovou o contrato com o Corinthians até 2026. O Corinthians garantindo a permanência dele no Corinthians pelo menos até 2026, para estender a multa contratual. Mas olha, não se surpreenda se o Corinthians novamente sentar com o Moscardo para tentar estender ainda mais essa multa contratual, para tentar estender ainda mais esse contrato para não perder o jogador. Recentemente, um jornal espanhol o Diário AS, fez uma crônica, uma reportagem a respeito do Moscardo. E ele disse o seguinte: Gabriel Moscardo, o meio-campista que revoluciona o Brasil graças a Luxemburgo.
Essa foi a manchete. Gabriel Moscardo, meio-campista que revoluciona o Brasil graças a Luxemburgo. Um novo talento apareceu no Brasil. Gabriel Moscardo, meio-campista de 17 anos, se transformou em dono do meio de campo do Corinthians logo depois de estrear como profissional e sua aparição é assombrosa. Assombrosa. Luxemburgo lhe deu a oportunidade e, como ele mesmo falou, o volante parece ter anos do futebol de elite. O Moscardo, à época, quando o jornal tinha escrito a reportagem, só tinha jogado 4 jogos como profissional, né? E deixou claro suas qualidades no campo. Tem um cérebro privilegiado para organizar a equipe com e sem bola, prosseguiu o jornal. O jornal também destacou o físico exuberante e inesperado para um jovem de 17 anos, que ocupa espaços com perfeição e mostra muita qualidade para mover a bola, quase não errando passes. O Brasil sempre se destacou pelo talento que oferece na parte mais ofensiva do campo e os exemplos são inúmeros. Agora parecem ter encontrado essa variedade também na parte defensiva. Citou outros volantes, né, como Danilo, João Gomes, Andrei Santos, André do Fluminense, enfim. Mas agora está citando o Moscardo. Então, o Moscardo já é tema de reportagem do futebol europeu. Ele já é tema de reportagem do futebol da Europa. Significa dizer que os times da Europa já estão de olho no Moscardo, né? Já estão falando sobre ele. Agora, recentemente, como eu disse, ele renovou o contrato até 2026 e não vai sair do Corinthians pelo menos até dezembro, porque ele tem 17 anos, ele não poderia sair do Corinthians nesse momento. No caso dele ser contratado, ele só poderia ir depois que ele completasse 18 anos. Faltam 7 dias para terminar a janela, tomara não apareça proposta pelo Moscardo, mas em janeiro pode ter certeza que muitas propostas vão aparecer para o Moscardo, com certeza absoluta. Gabriel Moscardo, craque, cracaço de bola. E por que eu estou falando dessa preocupação do torcedor corintiano em perder jogadores? Porque o Corinthians está vendendo todo mundo, né? O Corinthians vendeu o Roger Guedes, o Corinthians vendeu o Adson. Aliás, o Adson foi anunciado oficialmente agora como reforço do Nantes, da França. O Adson vai jogar a primeira divisão do futebol francês. Já está com a nova camisa. Assinou contrato por 5 anos. Deixou o Corinthians e vai jogar na França. Olha aí o Adson com a nova camisa amarela do Nantes, da França. Jogador revelado também nas categorias de base do Corinthians. E foi recentemente negociado para o futebol da França, que o Adson tenha muita sorte na sua nova equipe. Falando ainda do Corinthians, quero falar do zagueiro Gil, o zagueiro artilheiro, Gil, que fez o gol da vitória ontem sobre o Estudiantes de La Plata e alcançou uma marca importante. Com o gol marcado contra o Estudiantes, nesta terça-feira, o Gil entrou para o top 5 de maiores zagueiros artilheiros da história do Corinthians, com 18 gols marcados. Ele está entre os 5 maiores zagueiros artilheiros da história do Corinthians. O Grané, zagueiro histórico, é o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 49 gols. O Chicão vem logo atrás com 42 gols. Enquanto o Goiano, outro zagueiro histórico, possui 22 gols. Célio Silva, quem não se lembra do Célio Silva, e o seu canhão de pé direito, tem 19 gols. E o Gil apareceu na 5ª posição, ao lado do Olavo, ambos com 18 gols. Beleza, Gil? Parabéns, Gil, por esta marca. Por falar em zagueiro, quero falar também do Bruno Mendes, o zagueiro que é lateral direito, zagueiro, joga nas 2 posições. O Bruno Mendes ainda não respondeu se quer permanecer no Corinthians ou não. Que novela é essa história? Mas daqui a uma semana, daqui a 7 dias, o Bruno Mendes deve sentar com o Corinthians para conversar. Os empresários do Bruno Mendes devem sentar com o Corinthians para conversar sobre finalmente bater o martelo em relação a esta renovação de contrato, principalmente agora que o Bruno Mendes se transformou no titular do time do Corinthians, jogando na lateral direita no lugar do Fagner, que nesse momento está machucado. Por que daqui a 7 dias? Porque daqui a 7 dias termina a janela de transferências e o Corinthians e o Bruno Mendes vai saber se vai ter proposta do futebol da Europa ou não. O Bruno Mendes não quer, o Bruno Mendes gostaria de ir para o futebol da Europa, mas o Corinthians quer a permanência dele aqui no Brasil.
tem também o interesse do Internacional, tem também o interesse do Flamengo, mas o Bruno Mendes deve ficar mesmo no Corinthians. Quero falar também do Fábio Santos. O Fábio Santos deve mesmo parar no fim do ano, deve encerrar o contrato. Ele deu uma declaração ontem dizendo: comecei a temporada pensando em parar, e 99% está na minha cabeça em encerrar a carreira. Tentei desfrutar o máximo possível dessa temporada. Realmente não tenho conseguido desfrutar desde o começo do ano, porque a gente tem sofrido bastante críticas, mas não conversamos sobre isso. Ele disse que ainda não conversou sobre o fato de encerrar a carreira no Corinthians, mas ele deve realmente encerrar a carreira, deve ser a última temporada do Fábio Santos com a camisa do Corinthians. Com isso, o Corinthians vai ter que contratar outro lateral esquerdo, porque só o Bidu não está dando conta do recado. E o Romero? O Romero, após a saída do Roger Guedes, o Romero tem recebido boas oportunidades na ponta esquerda do Corinthians, tem entrado no segundo tempo e tem recebido boas oportunidades. Já deu 2 assistências, uma para o gol do Wesley, outra para o gol do Mosquito. Ontem seria a 3ª assistência do Romero, também para o gol do Mosquito. Nos últimos 7 jogos do Corinthians, o atacante paraguaio entrou em 5 oportunidades, em 5 jogos, com 2 participações, portanto, em gols realizados, foi determinante em 2 gols, e existe a chance do jogador paraguaio, do Romero, ganhar a vaga de titular na partida de sábado pelo Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, já que os titulares, mais uma vez, devem ser poupados para a partida de volta da Sul-Americana. O Corinthians, que inverteu as prioridades, agora está dando prioridade para a Copa Sul-Americana, deve colocar então um time alternativo para jogar sábado contra o Goiás, para depois jogar na terça-feira contra o Estudiantes de La Plata. O Corinthians, do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem o seguinte retrospecto no comando do Corinthians até agora: são 31 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. 31 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Ele se defende dizendo que nos últimos 14 jogos sofreu somente uma derrota. Então, dizendo que a fase está boa do Corinthians. Só que a única derrota que ele sofreu nos últimos 14 jogos foi justamente para o time do São Paulo, né? Então, é um retrospecto que pode ser considerado um retrospecto mentiroso, porque não adianta você ter 14 jogos, em 14 jogos apenas uma derrota. Chegou a ficar o Corinthians 11 jogos de invencibilidade, se você perde uma partida que é justamente a partida que você não pode perder na temporada. E agora o Corinthians vai jogar na terça-feira que vem contra o Estudiantes, também não pode perder. Quer dizer, pode empatar, se empatar, estará classificado para a próxima fase da Libertadores, da Sul-Americana, da taça da Copa Sul-Americana. Mas tem que ficar de olho também no Campeonato Brasileiro, não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado, e por isso o jogo contra o Goiás no próximo sábado é de suma importância para o Corinthians, porque o Goiás é confronto direto dentro da parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Vamos ver os comentários. O Luiz Sobreira, o Bidu, né? O Biro não joga nada, o Biro, e nem ajuda o Fábio Santos na marcação, pode prestar atenção. Ele tá que nem o Yuri, a bola bate na canela e entrega para o adversário. Pior que é verdade, o Biro não tá jogando nada mesmo. José Ramos, o Corinthians não tem laterais porque quando o meio-campo sobe para o ataque, os 2 laterais não apoiam, eles ficam plantados lá atrás, e o Bruno Mendes não tem estatura para um zagueiro e para a lateral, pior ainda, é um jogador simples e não tem técnica nenhuma com a bola nos pés. José Ramos fazendo uma crítica importante. Carlos Borges, bom dia, o Corinthians não jogou o suficiente para sair de São Paulo com a classificação, isso a culpa é do Luxemburgo, fora Luxemburgo, tá cornetando o Vanderlei Luxemburgo. Próximo comentário do Bruno. Maicon tem que treinar a perna direita para chutar, não fica só dependendo da perna esquerda. Ele tem que treinar a perna direita para ter força na perna direita. Também uma observação do Bruno. Próximo comentário. Ricardo da Silva. Esse Vanderlei é uma piada. Deixa o Wesley de fora para colocar o Biro. Tinha que tirar o Renato no segundo tempo. Tirou o Yuri Alberto. Tinha que ter colocado o Felipe Augusto. São as observações
dos amigos comentaristas, youtubers, espectadores, José Quintino, de Caicó, Rio Grande do Norte. Sou torcedor do Timão de primeiro, o jogador só jogava quarta e domingo e só saía por contusão. Hoje não faz mais isso. Tem que botar para jogar. Falou, meu caro José Quintino. Alô, Caicó, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, você sabe, eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.